Boa noite, queridos, a paz de Deus. Estamos muito felizes de estar aqui. Agradeço o convite, nós estamos muito honrados. Para nós é uma alegria poder compartilhar da palavra de Deus, poder compartilhar um pouquinho do que o Senhor fez na nossa vida e poder abençoar a sua vida. Que o Senhor nessa noite possa abençoar a sua vida de uma forma que você nem imaginou quando você entrou nesse lugar. É tão maravilhoso quando nós somos cheios de Deus, porque quando nós, como indivíduos, somos cheios de Deus, é muito mais fácil eu ser uma esposa melhor, um marido melhor. É muito mais fácil eu obedecer os mandamentos do Senhor quando eu estou cheio da presença dEle, não é verdade? Então que nessa noite você possa abrir o seu coração. Eu sei que o Senhor preparou algo especial para derramar sobre a vida de cada casal que está aqui. E que você possa aproveitar esse tempo. Você já saiu da sua casa, você já está aqui. Você não tem como resolver os problemas que ficaram lá fora. Então que o seu coração, como casal, possa estar extremamente concentrado em tudo aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida e no seu casamento nessa noite. Amém? Que você possa se deleitar em todo o banquete que eu sei que Deus já preparou e já começou a derramar aqui nessa noite. Amém? Queridos, então, para nos apresentar, eu sou a pastora Larissa, meu esposo Teófilo. Queria ver se o pessoal consegue colocar uma foto lá para a gente apresentar para vocês a nossa família. Nós temos uma filha de 11 anos, a Lara, e temos o Theo Davi, de 6 anos. Essa é a nossa família. Nós estamos em Joinville há 8 anos. Viemos para cá como missionários para implantarmos a igreja Lifeway. Fica aqui pertinho de vocês. E temos visto a bondade de Deus, temos visto a mão de Deus e somos muito gratos por poder nessa noite estar aqui. Então que você possa usufruir de tudo aquilo que Deus tem preparado. Eu declaro que você sairá daqui diferente. Eu declaro que você sairá daqui com chaves para virar no seu casamento, com segredos para virar no seu casamento, e que essa noite seja uma noite marcante para você, para o seu cônjuge, né? Para vocês como casal e para sua casa. Que essa noite possa mudar a vida de vocês daqui para frente, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe. Eu vou passar então para o pastor Teófilo. Amém. Glória a Deus. Quero começar mais uma vez agradecendo a esse convite. Nós ficamos muito honrados. Quero agradecer ao Adriano, a Lucimar, ao pastor Gilvan, sua esposa, os demais pastores que estão aqui. E confesso que à medida que ele foi apresentando as pessoas que vieram, eu fui ficando preocupado. Tinha bastante pastor, bastante gente abençoada de vários ministérios. E eu estava ali só falando, Deus, por favor, me salva nessa noite. Aleluia. Mas, queridos, é uma alegria estar aqui e eu vejo que Deus está fazendo algo na nossa cidade. Quando chegamos em Joinville, eu e minha esposa, nós viemos do Paraná, nós nos convertemos e congregamos apenas em uma igreja, na Comunidade Vida, em Guarapuava, Paraná. Essa igreja foi fundada há aproximadamente 30 anos atrás, pelo pastor Harold e pelo pastor Luciano Subirá e o pastor Luiz. Na época o Harold, que é um africano, agora esse tempo esteve aqui ministrando no Conselho de Pastores, na Comunidade Siloé, na nossa igreja, e ele conhece algumas outras lideranças aqui da cidade. Eles começaram esse ministério há anos atrás na nossa cidade, e foi debaixo de muito avivamento. O pastor Luciano Subirá, que é bastante conhecido, na época ele tinha 18 anos. E ele foi ordenado pastor aos 18 anos naquela igreja. E ele era o responsável pelo ensino, e a cidade foi muito impactada. Nós nos convertemos lá, essa igreja, né, nós crescemos lá. Eu, até então, antes de vir para cá, era empresário, né, médico veterinário, e empreendia em algumas coisas e era líder de jovens na igreja.
Nossa igreja era uma igreja muito maravilhosa, uma igreja com aproximadamente 3.000 pessoas, um grupo de jovens. Na época que nós saímos, acho que era entre 500 e 600 jovens. Mas passamos por aqui, pela frente dessa cidade, e Deus, sem nunca nós termos pisado aqui, tocou o nosso coração e falou comigo, com a minha esposa, para nós largar tudo, vir para cá. Então testificou no coração do pastor Harold, da liderança, e nós chegamos aqui em 2014 como missionários. Junto conosco vieram 3 casais de discípulos que andavam conosco há anos. Hoje eles estão aqui até hoje, discípulos nossos, há quase 20 anos, discípulos nossos. 20 anos? Estou errando. Não, 15 anos, 16 anos, né? E se mudaram para cá e junto começamos nas casas, um pequeno grupo. E eu lembro que quando eu cheguei eu tinha um sonho no meu coração. Era um sonho de andar em unidade com as igrejas daqui. Era um sonho em ver as igrejas andando juntas. Naquela fase que nós chegamos, né, os primeiros membros até que nós tivemos eram pessoas frustradas com algumas igrejas. E eu nunca falei mal de nenhuma igreja. E na nossa igreja a regra é não falar mal de outra igreja. É abençoar outra igreja, é amar as outras igrejas. Entender que não existe nós e eles, existem nós, as igrejas. E nesse contexto Deus tem feito tantas coisas. Nos últimos anos na nossa igreja, né, nós tivemos pastores aqui da cidade pregando. Tivemos pastor Evaldo da Siloé, pastor Lipão, já foi acho que umas 3 vezes lá. Tantos outros pastores da cidade já estiveram conosco. Eu semana passada estava na comunidade de Siloé ministrando. E hoje estou aqui e eu estou impactado que por onde a gente passa a gente vê um mesmo coração, uma paixão nessa cidade. E eu não sei se é aqui da igreja ou é de outra igreja, esse ministério de louvor que tocou aqui. Eu falei para minha esposa, nós andamos nas últimas semanas e meses, Deus nos levou em grandes igrejas e passamos por grandes lugares. Eu vi poucos lugares na minha vida um louvor igual eu vi hoje aqui. Uma presença de Deus, eu chorei o louvor inteiro, gente. Eu me segurava para não dar uns gritão e estourar minha voz. Eu estou com um probleminha na garganta, eu dou uns gritos, fico sem voz na pregação. Então eu grito meio baixinho assim, glória, né? Não solto aquele rasgado assim, mas a minha vontade, gente, era por que eles chamaram eu, né? Eu queria ficar curtindo esse louvor a noite inteira aqui. Bom demais. E não só o louvor, a atmosfera da casa. A hora que entramos pela porta, assim, cara, que lugar que eu entrei. Como que a Joinville inteira não sabe ainda que existe esse lugar? Se eu não tivesse que amanhã estar na minha igreja, eu estaria aqui amanhã. Que lugar precioso, que atmosfera. Nós usamos um slogan na nossa igreja. Nós dizemos que a Lifeway é uma igreja apaixonada. Mas, gente, eu entrei num ambiente aqui muito apaixonado. Muito apaixonado. Um ambiente que parece que todo mundo está aqui quer Jesus. Então eu acredito que vai ser fácil para Ele pegar vocês hoje. Amém? Gente, que alegria estar aqui. Que alegria, que alegria. Eu acredito que realmente Deus tem um avivamento para essa cidade. Deus tem um avivamento, conta com essa casa. Conta com as igrejas que vieram aqui, saíram lá das suas igrejas para estar aqui. Que alegria, gente. Que alegria. Eu sonho com nós fazer aquela arena do Jack um dia tá lotado de igrejas lá. Quem chegar aqui nessa porta dessa igreja vai dizer, cadê o culto? Vai ter alguém dizendo, tá lá no Jack. Vai chegar na nossa igreja, tá lá no Jack. Vai chegar na Onda Dura, vai dizer, tá lá no Jack. E quando chegar lá, qual igreja está aqui hoje? A igreja de Cristo. Amém? Não, eu creio nisso. E todas as igrejas que Deus me levou aqui de Joinville nos últimos dias, eu tenho falado isso. E eu vejo que o povo quer. O povo quer e Deus está soprando isso no coração da liderança da cidade. Por isso eu honro a liderança dessa casa e agradeço pelo privilégio de estar aqui hoje servindo vocês. Amém? Mas eu tenho uma pregação para fazer. E eu quero estar ministrando uma palavra ao coração de vocês. Essa palavra, eu acredito que ela pode nos ajudar muito enquanto casal, enquanto qualquer outro conflito que a gente possa viver. Se eu fosse dar um título para ela, eu chamaria ela de conflitos no casamento. Mas nós temos muitos conflitos na vida. Eu porque liderei jovens por muitos anos, eu tive o privilégio de casar muitos jovens. E eu brinco, nós era meio casamenteiro, assim, casou muitos que andaram com nós. Inclusive os casais que mudaram para cá com a gente, quando começaram a andar nosso discipulado, eles eram solteiros. E casaram, vieram aqui, têm filhos, nós já estamos ficando tudo velhinho junto.
mas nós estamos há anos ali andando, né, em unidade, e a gente casou vários. E dentre muitos jovens que eu vi casar, teve aqueles que tiveram problemas na área de santidade, teve jovens extremamente guardados na área da santidade, tinha jovens que oravam pouco, tinham jovens que oravam muito, mas eu percebi que independente de tudo isso, quando casavam, não importa quanto tempo de igreja, todos tinham algo em comum: conflitos. Não existe um casamento que não tenha conflito, que não nos deparemos com algum momento que não concordamos com algo. E nós precisamos entender que talvez crescemos na igreja, casamos num namoro santo, esse é o correto, e nos entramos numa aliança maravilhosa. No nosso casamento, o pastor deu uma palavra boa, as pessoas abençoaram, e quando vem os primeiros conflitos, a gente começa a pensar: será que eu errei? Aonde que mora o erro? E a gente começa a procurar o pecado, começa a procurar o erro, e pode ter, mas o que eu quero hoje é ir um pouco mais fundo e entender por que conflitos acontecem. E uma pergunta que eu faria aqui, talvez eu encontre pela primeira vez um casal: será que aqui ninguém nunca teve conflitos? Tem algum casamento que nunca conflitou aqui? Se não tem, então estou no lugar certo. Agora, sabe por que os conflitos existem, queridos? Eu acredito que conflitos existem por causa que nós temos sempre dois pontos de vista. Diga comigo: pontos de vista. Eu não conversei nada com o Adriano, nem com ninguém da igreja. Eu recebi o convite, me preparei, anotei na agenda, orei, perguntei para Deus o que Ele queria que eu falasse. Ele me falou e eu vim falar aqui sem imaginar o ambiente que teríamos. E Ele fez aqui agora uma dinâmica. E na dinâmica Ele pegou e falou que nós temos, se tivermos duas visões, nós vamos ter uma divisão. E o correto é termos uma visão. E Ele usou uma palavra: o correto é termos a visão que Deus tem. E é sobre isso que nós vamos falar. O que traz conflitos, queridos, são perspectivas diferentes. E durante todo o meu casamento, eu sou casado, vou errar aqui quantos anos, vai dar ruim para mim. Mas em maio agora, mês que vem, nós completamos 15 anos de casados. É isso, né? Acertei. Aleluia. Vão aprendendo aí, varões. Fiz uma conta, ganhei um tempinho aqui, vocês perceberam, né? Fazendo as contas. 15 anos de casado. E tivemos vários conflitos. Conflitos se compra uma casa, ou compra uma bicicleta, ou se vai para a praia, se vai para sei lá onde. Vários conflitos. E os conflitos nasciam porque a Larissa olhava uma situação do ponto de vista dela e dizia assim: mas eu cresci e sonhava em ser assim e fazer isso. Aí vai lá o Teófilo, que nasceu e cresceu em outro contexto, e diz: mas eu penso assim, eu penso assado. Não sei quantos aqui já tiveram conflitos sobre como corrigir um filho, como lançar um filho, como lidar com um filho. A gente passa por isso. A Larissa, está sendo gravado ou não? Está transmitindo ao vivo? É que a gente ministrou agora esses tempos na transmissão ao vivo e demos alguns spoilers da nossa família que nós não precisávamos ter dado, com eles assistindo, né, sem nós saber. Mas enfim, a Larissa veio de uma criação totalmente diferente da minha. A Larissa é filho de pais concursados, que teve uma estabilidade financeira em cargos grandes e uma bênção, e tinham férias, e tinham viagens, e tinham estrutura financeira, e só compra se tem condições, aquela família assim. Eu sou filho de pais que empreenderam e no Brasil, e não é fácil. Ora tão rico, ora tão pobre, ora tão pobre, ora tão rico, ora tão rico, ora tão pobre. E eu me acostumei a estar rico e estar pobre. Eu me acostumei em ter e não ter. Mas quando nós casamos, e o crente, né, que, né, se conhece na igreja, casa meio novo, para não pecar, né? A gente casou ali novo porque se amava por tudo isso, e para não pecar também. Mas a gente não está com toda a condição financeira que o pai dela tinha. E aí vieram os conflitos, porque a conta da luz estava para vencer e eu estava confortável. Deus proverá, eu vou trabalhar, Deus vai fazer. Mas resiliente, por causa da estrutura familiar que eu fui criado, a passar por esses conflitos. Ela sem essa resiliência, e aí o bicho pegava. Ela não sabia o que era vender almoço para comprar a janta. Eu sabia. Eu sabia o que era às vezes nem almoçar para só jantar. Ela não sabia.
mas porque às vezes nós não sabemos essas diferenças, nós começamos a brigar, nós começamos a conflitar. E então, queridos, eu quero abrir a Bíblia com você em Efésios capítulo 2, do versículo 1 em diante. Eu não me recordo hoje em dia, né, mas muitos têm a Bíblia online, eu não recordo qual versão que é, eu copiei e colei aqui. Acho que é o meio da Revista Corrigida. Antes de lermos e complementando essa introdução, a gente percebe que há dois pontos de vista. Mas há pontos de vista que não vão mudar. Tem coisas que nós vamos melhorar com o tempo, e tem coisas que nós não vamos melhorar com o tempo. Ou vamos melhorar muito pouco, não vai transformar com o tempo. E aí, o que eu percebi, e é sobre isso que eu quero falar, é que quando estamos nesse ponto, onde um tem uma perspectiva e acredita nela, outro tem outra perspectiva e acredita nela, só há uma solução. E a solução é uma terceira perspectiva. E essa terceira perspectiva é uma perspectiva que vem do Senhor. Eu não sei se você crê, mas eu creio que o Senhor vê as coisas do alto. O Senhor vê as coisas de um outro ângulo, e Ele vê da maneira correta. E olha o que diz Efésios para testificar isso a partir do verso 1. O texto diz assim: e vos vivificou, estamos lendo igualzinho, vai dar boa. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Agora preste atenção nesse versículo 6. E ele diz assim: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Até aqui por enquanto. O texto começa falando sobre uma natureza horrível que todos nós tínhamos. Ele diz assim: vocês estavam mortos em ofensas e pecados, mas Cristo veio e vos vivificou. E aí ele dá um contexto, porque ele é rico em misericórdia, o amor que nos amou, estando nós ainda mortos. Ele fala de uma condição que todos estávamos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. E versículo 6, e ele diz o que ele fez nesse vivificar. Ele diz assim: e nos ressuscitou. Diga comigo, ressuscitou. E ele fala, juntamente com ele, mas não só nos ressuscitou, porque nós muitas vezes entendemos, porque a gente desce na água do batismo, e a gente diz, morri para aquela natureza e ressuscitei com Cristo. E nós entendemos aqui. E muitos de nós estamos nesse nível há muitos anos. E por isso somos casados, somos um casal crente. Mas o que eu sinto do Espírito Santo de repartir hoje é que há um outro nível nesse texto que nós precisamos acessar. E vai nos ajudar a resolver conflitos. E o texto diz assim: ressuscitou juntamente com ele, versículo 6. E nos fez assentar. Diga comigo, assentar. Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que ele está mostrando? Algo da fé. Eu morri para os meus pecados e eu ressuscitei com Cristo. A gente crê isso por fé. Aí ele diz algo aqui que também precisamos entender por fé. Ele diz assim: e nos assentou nos lugares celestiais junto com Cristo. Nos assentou nos lugares celestiais. Ele até usa uma expressão diferente, em Cristo. O que ele está falando é que não é que eu e você subimos ali no espaço e achamos uma cadeira, um trono para sentar. Ele está falando de uma perspectiva profética, de uma perspectiva espiritual que por fé nós podemos acessar.
de um lugar que por fé nós podemos entrar. E qual lugar que é esse? É um lugar para quem está em Cristo. E quando fala de lugares celestiais, talvez a nossa mente finita pensa um ambiente com anjos. A gente pensa um ambiente todo, sei lá o que a nossa cabeça imagina do céu. A gente imagina num lugar com os 24 anciãos, e tudo bem, pode ser isso por fé. Mas o que eu acredito é que o texto está apontando, quando a gente fala de algo celestial, está falando de algo alto. E esse lugar alto não está falando de um lugar de autoridade, eu estou num lugar alto para mandar. Mas para mim ele está falando assim, eu vou levar vocês num lugar que vocês não conseguem ver se ficar nessa perspectiva, mas que vocês possam olhar como eu olho as coisas. E a prova disso é o versículo 7, porque no versículo 7 ele diz o para que te levar. Porque a Bíblia não deixa a ponta solta, te leva para lugares celestiais para nada, para você ficar lá com Jesus. Não, ele diz, versículo 7, para, o que diz? Mostrar, tem algo que ele quer mostrar. Há um propósito de te levar a sentar em Cristo em regiões mais altas. E ele diz, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. E aí continua, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Queridos, de uma certa forma o texto está nos mostrando que há um nível de visão que é celestial, que é mais alto, que há um desejo de Deus que nós nos assentemos nessa região. Há um desejo que olhemos dessa região. E o que ele está dizendo que essa região é para nós que somos ressuscitados com Cristo, mas ele termina dizendo que fomos criados para boas obras. Quando olharmos a maneira que Cristo vê, nossas obras começam a mudar. Quando começarmos a entender que isso é pela graça e não é um esforço, que isso é algo conquistado ali num lugar onde Cristo está. Só podemos estar lá porque Cristo está. Nunca olharíamos por nós mesmos. Mas Ele nos deu esse acesso. E sabe, irmãos, esse texto e esse contexto que eu estou aplicando essa mensagem, certa vez o Senhor me ajudou a resolver um conflito muito forte na minha vida. Eu estava, minha vida super de boas assim, mas tinha passado alguns conflitos com a minha esposa. E eu lembro que Deus me levou a participar de um evento para pastores com a liderança da igreja Bethel Church dos Estados Unidos. E isso foi lá na igreja da cidade, em São José dos Campos, na igreja do pastor Carlito Paes. E fui para lá, isso foi uns 3 anos atrás, né, Larissa? E eu estava nesse evento, tinha vários pastores, eu não conhecia nenhum. Eu recebi um convite no meu e-mail para participar disso e falei, acho que vou. Peguei e fui. Cheguei lá perdido, uma igreja gigante, eu falei, vou sentar meio no fundão. Imaginei eu lá, o pastorzão, aquele meio largado no meio do povo. Sentei no fundão e eles foram falando várias coisas, que não vêm ao caso nesse aqui, porque era um contexto pastoral. E de repente leram esse texto. Quando leram esse texto, eu me lembro de eu sentado lá, e o Espírito Santo começa a falar comigo. Teófilo, você conhece uma parte. Você conhece o que é ressuscitar com Cristo, mas você não conhece o que é estar sentado em Cristo, nas regiões celestiais. Eu falei, Deus, então me mostra o que é estar sentado com Cristo. Eu lembro que eu estava na minha cadeira, irmãos, sentado com meus olhos fechados, cabeça baixada, e como eu não conhecia ninguém, eu estava ali falando, Deus, é eu e você. E lá na frente alguém pregando inglês, eu não entendendo boa parte, e eu ali falei, Deus, me mostra o que o Senhor quer me mostrar, o que é regiões celestiais. Se elas existem para mostrar algo, o que o Senhor quer me mostrar, o que é isso? E naquele momento, queridos, eu tive uma impressão. E a impressão que eu tinha eu não sei como funciona vocês quando você está assim, pensando umas 5 coisas ao mesmo tempo. Está pensando no texto, mas está lembrando do teu problema. Eu não sei quantos que quando estão lendo um texto, lembra da sua vida também. E eu estava lendo o texto e lembrando que eu tinha tido um conflito com a minha esposa. Nós não estávamos brigados, mas eram situações que eu dizia, vamos para cá, ela dizia, vamos para lá. Que talvez isso acontece na minha casa, não deve acontecer na de vocês. Mas eu no meio daquilo que é regiões celestiais, por que nós estamos pensando assim?
de repente eu tive uma impressão de eu enxergar a sala da minha casa. Mas eu não estava enxergando como eu sempre enxerguei, que era na, como é que fala? Horizontal. Na horizontal eu abro a porta da minha sala, eu entro, vejo minha esposa, vejo a minha mesa, vejo o meu sofá. Imagino que essas peças estão aqui, mas de repente, queridos, e não era uma experiência sair do corpo, aleluia, não foi. Eu estava ali com o olho fechado e de repente eu comecei a ver a minha sala, ver a minha esposa, ver eu, e eu vi o diabo. E eu vi aquele conflito que não estava resolvido. Como se o diabo me provocasse. Imagine que tem 3 pessoas na sala, o diabo me cutuca, mas eu não percebia o diabo. Eu reagia e cutucava a minha esposa. Minha esposa, recebendo a minha cutucada, tinha ali a presença do inimigo, cutucava ela, ela me devolvia uma cutucada. Nesse momento ela está pensando, por que eu trouxe um pastor que estava com o diabo na sala? Eu acredito que foi uma visão que Deus me deu. Eu não acredito que o diabo estava na minha sala, literalmente. Mas naquela hora que eu vi aquilo, eu me assustei. Eu falei, Deus, o que o diabo está fazendo na sala? Naquela hora o Espírito Santo falou, olhe da onde eu olho. Quando você olhar de cima, você vai ver que você está reagindo à tua esposa, porque a perspectiva que você tem, ela é tua adversária. Da perspectiva dela, reage, porque na perspectiva dela, você é o adversário. Mas na perspectiva que eu tenho, ambos têm um adversário, que é o diabo. E se vocês verem o que eu estou vendo, vocês não ficam em conflito um com o outro, mas os dois viram para o diabo e dizem, sai daqui. Porque a Bíblia diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E naquela hora eu falei assim, cara, estou brigando com a pessoa errada. Em 1 minuto eu estava apaixonado pela minha esposa. Não que não tivesse antes, mas estava mais. Eu falei assim, nós estamos lutando errado. Eu lembro que eu fui pro hotel, depois do culto. Eu liguei para ela, eu falei, eu aprendi algo. Ela falou que eu descobri o que é estar sentado com Cristo, em Cristo nas regiões celestiais. Ela falou, o que é isso? Não que ela não soubesse o texto. Ela falou, mas como é? Eu falei assim, eu percebi que nós às vezes lutamos com as lutas erradas. Nós ficamos nos apegando à nossa perspectiva, mas para tudo há a perspectiva do alto. Para tudo. Nós estávamos com os nossos filhos. Gente, quando eu tive essa perspectiva, eu estava ali pensando, descobri algo naquela hora. E eu quero que você descubra isso também. Eu quero que você experimente isso. Você vai ver a experiência que você vai ter com o Espírito Santo, quando você olhar do alto. Eu lembro que eu parei e falei assim, já que o Senhor está me mostrando as coisas aqui do alto, o que o Senhor quer fazer na vida da minha filha? Queridos, eu pensei, não, Deus não vai ficar aqui conversando comigo. De repente eu comecei a ver minha filha, coisas que eu critico, que eu não entendo ela. Eu comecei a ver o porquê ela vê o que ela vê. E eu comecei a perceber que eu tinha um Deus vivo, que me prometeu me assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E eu só não sabia que existia esse lugar. Eu não sabia, ninguém nunca me contou. Então, queridos, o que eu percebi é que nós lutamos, às vezes, contra pessoas, e estamos errando o alvo. Estamos errando o alvo. Estamos errando. Nós precisamos ver as pessoas como Cristo vê. Nós precisamos ver o cônjuge como Cristo vê. Nós precisamos ver os problemas como Cristo vê. É óbvio que existem lutas naturais que passamos, que não podem ser espiritualizadas. Mas há lutas espirituais, queridos, que não podem ser relativizadas. E algo que eu acho que todo cristão sabe é que o inimigo ataca o teu casamento. O inimigo ataca o teu casamento. A Bíblia diz, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades do ar. Então, queridos, quando eu entendo isso, eu percebo que até a lutas espirituais, que às vezes eu travava batalha, assim, eu estou sentindo uma batalha espiritual. Eu ia para uma luta, como se o diabo estivesse aqui, no mesmo nível que eu. Eu ficava, diabo, sai, porque não sei o quê. Quem crente já fez isso alguma vez? E você para com aquilo, louco com o diabo. Mas quando eu descobri aquilo, eu descobri que quando você briga no mesmo nível, você pega, quem gostava do boxe, esqueci o nome dele, Mike Tyson, contra o Evander Holyfield, só os mais antigos sabem o que é isso. E eles vinham brigar, primeiro tinha que ver se eles tinham o mesmo peso, mesma faixa de luta. Punha os dois juntos e eles lutavam no mesmo nível. Por isso, ora eu acerto, ora
eu levo. Agora você já pensou pegar o Mike Tyson e pôr lutar com um anão? Já pensou? Um anão bem fraquinho. Aí o Mike Tyson olha pro anão, o anão vem com tudo, vai dar um soco, dá no joelho do Mike Tyson. O Mike Tyson pega e faz assim, ó. O anão cai duro no chão. O que nós devemos entender é que se estamos nas regiões celestiais com Cristo Jesus, nós não lutamos mais com o diabo igual, porque nós estamos acima de onde ele está. Nós não tememos mais a luta, porque agora nós não lutamos aqui. Só que o diabo quer dizer para nós que ele está maior que nós. Ele quer dizer, não, eu que mando aqui, você é um coitado. Mas se nós entendermos a mentalidade que Deus quer nos dar, nós olhamos e dizemos assim, o derrotado e o condenado é você, porque eu sou salvo. Aquele que habita em mim é maior. Logo, queridos, transferindo isso para o casamento, nós não podemos continuar nos conflitos provocados pelo inimigo. Nós não podemos continuar no conflito da perspectiva errada. E continuando a leitura de Efésios, mas agora capítulo 1, versículo 17. Efésios 1, 17, diz assim. Continuando essa aplicação. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, pondo a sua direita nos céus. E olha onde Cristo está, versículo 21. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. O texto está dizendo que o Pai colocou Cristo à sua direita nas regiões celestiais. E aí ele diz assim, e ele não tem nenhum nome que se nomeia acima dele. Não existe nada nesse século ou no vindouro acima dele. E o constituiu, e aqui está um segredo, o cabeça da igreja, que é o seu corpo. E aí, se nós somos a igreja, e diz assim, e sujeitou todas as coisas aos seus pés. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. O pé está no corpo. E todas as coisas estão abaixo do pé. Ou seja, não existe nada, se você entender o lugar que Cristo colocou você, que possa te resistir. Não existe nada que possa afetar o seu casamento. Não existe nada que possa derrotar a sua aliança. Não existe nada. E sabe, irmãos, eu quero fechar essa ministração com uma ilustração de um casal bíblico. E um casal bíblico que me inspira muito. Eu olho para eles e fico maravilhado. E esse casal é José e Maria. E quando eu olho para José e Maria, e vamos tentar aqui, eu não vou abrir para ganhar um tempinho, porque daí eu gostaria que os músicos subissem e nós fechássemos com um momento de louvor e nós, enfim, orando na presença de Deus. José e Maria, queridos, vamos conhecer a história deles do começo. A Bíblia começa dizendo que eles eram um casal de noivos, um casal de jovens. E não era um qualquer casal de noivo, era um casal de noivo muito crente em Deus. Um casal de noivo que estava se guardando. Um casal de noivo que estava se preparando para um casamento lindo. E eu acredito que se não fosse esse o histórico, Deus não teria escolhido esse casal. Mas, certo dia, eu imagino, esse casalzinho planejando as suas bodas, o seu casamento, planejando aquela festa. Ele vinha de tempos em tempos ver como Maria estava, e chegavam ali e conversavam, e a minha imaginação é bem fértil, eu imagino eles ali, como é que vai ser? Olha, depois de uns 2 anos de casado, vamos comprar um jumento. Eu imagino, Era os sonhos da época, Vamos fazer uma cabana, minha vida. Eu imagino eles ali sonhando. Eram os sonhos de um jovem casal. E tudo que eles sonhavam convergia. Tudo ia na mesma direção. Diga comigo, eles tinham uma visão. E José e Maria estava tudo lindo.
Mas certo dia, José lá na casa dele, Maria aqui na casa dela. Maria está orando, buscando a Deus, e de repente aparece um anjo. Não é normal, mas aparece um anjo. E o anjo diz: você é bem-aventurada entre as mulheres. Descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo vai te envolver. Você vai conceber e você vai dar à luz ao Filho de Deus, e ele se chamará Emanuel, Deus conosco. Você topa? Naquela hora ela não tinha tempo de conversar com o noivo. Naquela hora diz: eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim essa palavra. Maria, naquele momento, é envolvida pela sombra do Altíssimo, e ela concebe Jesus. Só que não tinha WhatsApp. Eu, quando tive essa experiência lá em São José dos Campos, ninguém sabe, daquele culto da Bethel lá. Agora esse dia eu encontrei um pastor de lá e nem contei para ele a experiência, só falei que foi muito legal o evento. Mas o ápice do evento foi esse momento. E quando eu tive a experiência, eu mandei um WhatsApp para minha esposa, chamei de vídeo, contei tudo. Naquela noite ela sabia o que eu vivi. Mas Maria não tinha WhatsApp, não tinha como mandar informação. Ela tinha que apenas esperar o seu noivo chegar. Passam-se dias, José está ali, uau, vou encontrar a Maria. E ele viaja, e quando ele chega, fala: vamos atualizar a vida. Sabe, namoradinho, né? A gente conta tudo. Pois é, eu acordo de manhã, eu dou de comer para os pombos. Estou imaginando a vida deles lá, né? Eu vou ali, corto um trigo. Era essa vida super legal que se existia no mundo da época. José fala: e você, como é que tá? Ela fala: pois é, eu estou grávida. Gente, se coloca no lugar de José. E eu imagino ela toda quebrantada, dizendo: mas é uma bênção. Ele dizendo: bênção para quem? E aí começa a não ter uma visão. Aí começa, ela tem uma perspectiva. Ela ouviu o anjo, ela sentiu Deus, ela está com Jesus nela. E ela olha para aquilo e diz assim: você não sabe o que eu estou vendo. Aí o varão do outro lado ele fala assim: eu sei o que eu estou vendo, eu nunca encostei em você e você está grávida. Grávida do quê? Agora imagine você, homem. A tua mulher te diz assim: eu estou grávida do Espírito Santo. Hoje em dia, que nós sabemos que já aconteceu uma vez, a gente duvidaria. Imagine quando nunca tinha acontecido. Qualquer homem, por isso que eu digo que esse casal é precioso demais. Mas muitos homens daquela época, no machismo que tinha, denunciava ela para ser apedrejada como adúltera. Mas de alguma forma Deus sabia em quem ele confiou essa missão. Deu a um homem de Deus. José, no primeiro momento, fica de cara, não denuncia ela e diz: eu vou embora. Tchau, estou te abandonando. Ele vai embora. A Bíblia diz que ele está aflito, ele está atormentado com aquilo. Mas ele não faz o que a maioria faria. A maioria tem uma perspectiva que denuncia o outro como culpado, o outro como errado. Sai o quê? Você está errado, você está... A Bíblia não diz que José fez isso, gente. José foi dar um tempo para checar a terceira visão. E quando ele vai, a Bíblia nos conta que em sonho ele encontra o anjo Gabriel. E o anjo diz: por que você está bravo, José? Se aquele que está no ventre da tua esposa é o Filho de Deus. Naquele momento, José recebe uma revelação. Diga comigo: José recebe uma revelação que, pode dizer que, alinhou a sua visão. Aí José escuta aquilo e eu imagino a cara dele, pensando: ela é mulher de Deus. Eu quase deixei a benção. Eu vou ser pai na terra do Filho de Deus. Eu imagino ele pegando, cingindo os lombos e indo ao encontro de Maria. E ela, quando vê ele, pensa: ele veio para apedrejar. Ele diz: Maria, eu te amo, porque agora eu vejo o que você viu. E agora nós vamos cuidar desse menino. Ainda que nós corra risco de vida, agora nós vamos gerar essa promessa juntos. E a Bíblia nos conta que veio decreto de matar a criança. José estava ali junto com Maria. Vamos fugir para cá, vamos fugir para lá, vamos esconder esse menino, vamos criar esse menino. Com 12 anos, vamos para lá, para Jerusalém. Jesus fica pregando no templo, eles voltam: cadê o filho? Volta a buscar o filho. O filho não está na hora de se manifestar. É 30 anos, eles cuidam por 30 anos do Filho de Deus. Eu termino essa mensagem dizendo: os casais que estão aqui reunidos, assim como José e Maria, têm um propósito de Deus para gerar. Mas há perspectivas distorcidas pelo inimigo
fazendo você olhar às vezes o seu cônjuge como o inimigo errado. Mas nessa noite o Espírito Santo vai alinhar essa visão. Nessa noite nós vamos fechar os nossos olhos, daqui a pouco vamos orar e você vai ter uma experiência e vai ver da maneira que Deus vê. Você vai poder ver o que o Senhor vê da sua família, o que o Senhor vê desse casamento, o que o Senhor vê para o seu relacionamento. Os músicos podem chegar, queridos, se puderem fazer um instrumental para nós. O que eu percebo, queridos, esse conflito no casamento de José e Maria, até no de José e Maria aconteceu. Não vai ser o meu e o teu que não vai ter. Esse conflito foi resolvido quando eles alinharam a visão. Que nessa noite você possa dar a mão à sua esposa, ao seu marido. O que eu vejo nessa história, aquele conflito porque foi resolvido, a semente do Senhor foi gerada, e quando veio à luz o Filho de Deus, Jesus mudou o mundo. Eu creio que essa mensagem, nós entendendo ela, e nós gerando e mantendo aquilo que o Senhor depositou em nosso casamento, nós vamos poder mudar o mundo se todos nós vivermos isso. Nós vamos poder mudar a vida dos nossos filhos, nós vamos poder mudar a vida da nossa família, porque nós estamos alinhados com o propósito de Deus. Amém? Feche os teus olhos aonde você está. Que você possa, com as tuas palavras nessa hora, você sabe conflitos, lutas, visões que não estão batendo a sua com a do seu cônjuge. Talvez alguns até antes de chegar aqui estavam vendo coisas de maneira diferente. A Bíblia diz: como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Mas sobretudo se não estiverem de acordo com a visão do céu acerca disso. Você que sabe que tem conflitos em alguma área, seja a criação dos filhos, o próprio relacionamento, que você possa nessa hora falar: Espírito Santo, me ensina a ver das regiões celestiais. Me ensina a ver das regiões celestiais em Cristo Jesus. Oh Espírito Santo, nessa noite eu te peço que o Senhor nos leve a um outro nível de revelação. Pai, nós não queremos parar no nível do entendimento do ressuscitar com Cristo, mas nós queremos entender o que é estar sentados nas regiões celestiais em Cristo. Para que possamos ver, Senhor, como Tu vês. Para que possamos, através das nossas obras, manifestar a visão que tivemos. Que nessa noite haja cura. Que nessa noite haja conversão de visão. Que nessa noite o Senhor venha alinhando o pensamento, alinhando corações, e toda a divisão que o inimigo estava fazendo em alguns relacionamentos, nós damos uma palavra de ordem que o inimigo bata em retirada em nome de Jesus. Que você veja onde o inimigo estava te cutucando e você possa resistir a ele agora em nome de Jesus. E que você possa abraçar o propósito que Deus tem para você e seu cônjuge. Que vocês possam gerar isso. Que vocês possam crescer juntos. Que vocês possam voar mais alto. Oh Jesus, leva-os a ver. Leva-os a ver, Espírito Santo. Leva-os a ver o que o Senhor vê. Que o Senhor reparta a tua visão nessa noite, é o que eu peço em nome de Jesus Cristo.